Olá, irmãos. A paz do Todo-Poderoso Messias esteja com cada um de vocês, irmãos, que estiverem assistindo, acompanhando este vídeo. E eu estou publicando este vídeo, fazendo este vídeo com conteúdo diretamente da página A Luz Resplandece, que se encontra no Facebook. Então, se vocês não conhecem ainda e vocês têm uma conta no Facebook, vocês vão poder estar acessando esta página. É muito simples de encontrá-la. Basta digitar A Luz Resplandece, que vocês vão encontrar e vai poder estar também acompanhando a página. Irmãos, e estarei publicando este vídeo também no canal no YouTube A Luz Resplandece, que se você estiver recebendo este vídeo pelo correio, por algum conhecido seu, saiba, por algumas outras redes sociais, saiba que no YouTube você vai poder estar encontrando o canal A Luz Resplandece, que é um canal dedicado a toda a família que busca estudar as Escrituras, conhecer o Messias conforme diz as Escrituras e, com certeza, meus irmãos, conforme ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, então, antes de fazer nenhuma passagem com os irmãos que está no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, do verso 1 até o 7, meus irmãos, eu quero dizer que eu sempre acompanho o que os irmãos, como é que eu posso dizer, comentam, dizem, falam aí, e como é que eu posso dizer, eu analiso todos os comentários dos irmãos, eu analiso também as mensagens que os irmãos enviam também, e para que todos tenhamos um entendimento bem bacana sobre as Escrituras, sobre a palavra do Messias, eu vou fazer um comentário hoje, meus irmãos, que é dois comentários, duas coisas que eu quero dizer, meus irmãos. A primeira coisa é sobre quem são os 144 mil selados que estão escritos no Apocalipse. Quando o Messias fala em Apocalipse, quando o nosso irmão tem a visão do nosso Messias falando ali com os 144 mil selados, nosso irmão diz que olhou, eis no Monte Sião, 144 mil homens que não estão contaminados com mulheres. Mulheres são religiões, meus irmãos. Então, os 144 mil selados não estão contaminados com mulheres. Ou seja, eles são castos. Eles cortaram a relação que eles têm com mulheres. E mulheres, profeticamente falando, meus irmãos, são religiões. Que hoje em dia são mais de 10 mil religiões espalhadas em todo o mundo. Então, os 144 mil selados que são enviados do Messias, eles não têm relação nenhuma com religiões, nem ocultista, nem religiões de placa, nem denominações, nada. Eles seguem um Cordeiro, o Messias, para onde quer que ele vá, para onde quer que o Filho do Homem os envie, meus irmãos. E, meus irmãos, o que eu quero falar sobre eles, que são esses irmãos que está hoje anunciando a mensagem do Messias a diversos povos, nações e línguas. Eles não estão em uma nação, eles estão espalhados em todos os lugares do mundo. E é graças a eles terem vindo, descido do céu, nascido aqui, em carne e sangue como todos nós, graças a eles que muitos povos, nações e línguas, muitas tribos estão conhecendo a mensagem do Messias, que é por intermédio dele. Vamos dizer, graças ao Messias ter vindo aqui em carne e sangue, ter trazido essa mensagem
do Pai a nós, que somos filhos, criaturas, a todos, em todas as gerações, o nosso Pai enviou os seus servos aqui, enviados, que nasceram aqui em carne e sangue, como todos, e anunciou a palavra dele a muitos povos, nações e línguas. Então, meus irmãos, vamos dizer que graças aos 144 mil selados que a mensagem está chegando a muitas pessoas, entendeu? Por isso que foi necessário eles descerem do céu aqui, nascerem como toda a humanidade aqui nasce, serem homens em carne e sangue, como todos nós aqui nascemos, e repartir o pão da vida, que se não é eles, se não é o Messias, não é os 24 anciões que já vieram, que não é os 12 apóstolos, ninguém teria a palavra do Pai aqui, meus irmãos. E os Satanás e os anjos deles, Satanás iriam enganar todo mundo. Eles iriam fazer enganação, fazer todos seguirem eles. Como a religião está aí já para poder enganar eles, para poder conduzir as pessoas para o inferno, se não é esses irmãos hoje, atualmente hoje, 144 mil selados virem aqui, ninguém seria salvo, meus irmãos. Iam ser todos enganados. Então a palavra está no mundo, primeiramente, graças ao Messias ter vindo aqui e falado, andado entre os homens, comido com os homens, falado com os homens, enviado a mensagem do Pai aos homens, que hoje em dia o mundo não é pior do que é hoje em dia, meus irmãos. Então a palavra está aqui, o Espírito do Messias está espalhado sobre todo mundo aqui, pelos que estão sendo escolhidos, meus irmãos. Então, meus irmãos, muito cuidado quando for falar sobre esses homens, meus amados, porque esses homens, graças a eles estarem aqui em carne e sangue, como toda a humanidade, para poder pleitear uma causa da humanidade, tá? Que é o direito que toda a humanidade tem, toda criatura tem, de conhecer o seu Criador, de conhecer a palavra viva dele, entendeu, meus irmãos? E é graças a esses irmãos estarem aqui que hoje a mensagem chegou até vocês. Entende, meus irmãos? Então é graças nos dias atuais, as 2 testemunhas, 144 mil selados, e que já entrou no serviço que já vem sendo feito desde o início do mundo, que desde o início do mundo o nosso Pai vem enviando os profetas deles aqui, os anciões, a qual o último foi João Batista, que foi, ele estava no céu, de fato, na glória do Messias. Mas eles vieram aqui, meus irmãos, e entregaram a vida deles pela palavra, pela mensagem, meus irmãos, para que a palavra chegue até vocês. Então, meus irmãos, eles deram a vida deles, meus irmãos. O Messias entregou a vida dele, entendeu, meus irmãos? O sangue escorreu do corpo dele todo, entendeu, meus irmãos? Ele passou por muitas coisas para que a mensagem chegasse até nós hoje, meus irmãos, porque esse mundo aqui foi entregue ao maligno, e o maligno está enganando. Se não fosse o Filho do Homem ter vindo aqui, o maligno ia enganar todo mundo, ninguém seria salvo. E se não fosse, por último, agora, no tempo final, a qual se aproxima, que estamos perto do tempo do fim dos tempos, se não fosse os 144 mil selados anunciar a muitos povos, nações e línguas, e as 2 testemunhas anunciar a muitos povos, nações e línguas, todo mundo seria morto, ninguém sobreviveria a essa última geração, não. Entendam, meus irmãos, que o Messias falou: se não fossem os escolhidos, ninguém seria salvo. Ou, se não fossem os escolhidos, ninguém sobreviveria. Ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, os 144 mil selados, eles vieram aqui na função de
quando iniciar a grande tribulação de 1335 dias, ele conduzirá muitos povos, nações, muitas pessoas de povos, nações e línguas aos lugares que foram preparados, estarão preparados pelo Filho do Homem, para poder, então, as pessoas se alimentarem, serem protegidos por ele durante esse período final e não precisar passar essa geração pela morte. Aqueles que obedeceram o Filho do Homem vão passar dessa para a próxima ser a morte. E vai se cumprir a profecia do profeta Amós, a qual nosso pai disse que os homens eles iriam ir de uma a outra extremidade da terra, procurando atravessar mares e a muitos países procurando a mensagem, procurando a palavra, e não vão encontrar, porque os 144 mil selados que estão com a palavra hoje e aqueles escolhidos do Filho do Homem que a receberam de bom grado, que seguem o Filho do Homem junto com os 144 mil selados, não vão estar nas grandes cidades, vão estar nos lugares preparados pelo Filho do Homem. Entende, meus irmãos? Então as pessoas não vão encontrar a palavra, porque a palavra está aqui hoje, mas durante a grande tribulação de 1335 dias não estará mais entre os povos. Haverá apenas 2 homens que entrarão na grande Babilônia para falar a mensagem do Filho do Homem àqueles que estão lá, porque muitos estão lá sendo enganados, essa é a verdade, nós sabemos disso. Muitos querem estar seguindo o Messias, mas são impedidos por causa dos líderes religiosos, por causa da enganação, da mentira, da prostituição da palavra, da adulteração da palavra. Então, para se cumprir todo o planejamento do Messias e concluir o plano de resgate à humanidade, àqueles que querem seguir ele, de fato, de verdade, que vão receber e recebem de bom grado a palavra dele, então as 2 testemunhas vão até a grande Babilônia para chamar os nossos irmãos para fora, que essa é a mensagem do Messias, tirar nossos irmãos para fora da grande Babilônia, e para que os escolhidos do Filho do Homem não precisem morrer nessa última geração, porque muitos fugirão das grandes cidades para as montanhas e para os campos, para que eles não precisem morrer, as 2 testemunhas entregarão as vidas delas, como os anciões entregaram, quando o Messias entregou, como muitos dos apóstolos entregaram. As 2 testemunhas vão entregar as suas vidas pela mensagem do Filho do Homem. Entende, meus irmãos? Que só existia esse jeito da mensagem ser anunciada aqui neste mundo, que foi entregue ao maligno e os seus anjos, foi entregue a Satanás e seus anjos. Só existia uma forma, era de vir aqui e entregar as vidas, os nossos irmãos virem aqui, o Messias, que é o nosso primeiro irmão, vir aqui entregar a sua vida para que a mensagem do Pai chegue até as pessoas de forma simples, prática. E hoje em dia esse mundo não está pior, porque existiu e existe os enviados do Messias aqui, a qual ele mesmo veio e entregou a vida dele para poder a mensagem chegar a bilhões e bilhões de pessoas, a muitos povos, nações e línguas. Claro, a pessoa, se ela quiser receber, ela vai receber. Se ela não quiser receber, é o livre-arbítrio, ela vai viver a vida dela, vai seguir quem ela quiser. Mas a mensagem chegou, e foi graças principalmente ao Messias ter entregue a vida dele por nós, que essa mensagem está no mundo até hoje, meus irmãos. Então foi graças a cada um dos irmãos que o Filho do Homem enviou aqui para falar a mensagem, que a mensagem está aí, meus irmãos. Então, era isso que eu queria falar sobre os 144 mil selados, quem eles são. Eles vieram aqui para que hoje vocês saibam a mensagem do Filho do Homem.
para que hoje vocês recebam essa mensagem, conheçam a verdade vos liberta e vocês sejam livres da grande Babilônia, tá, meus irmãos? Que está aí para enganar vocês. Então, essa é a primeira observação que eu queria passar para todos os irmãos que estão acompanhando, que acompanham. A outra observação, meus irmãos, é uma coisa que ficou, vamos dizer, né? Ficou oculta há muito tempo. E eu quero falar para os irmãos que teve um momento que o Messias chamou, quando ele esteve aqui em carne e sangue, o nosso amado irmão, nosso Messias, ele subiu ao monte e chamou mais 3 discípulos, que foram João, Tiago e Pedro. E diante deles, o Messias se transfigurou na glória dele, entendeu? Na forma dele. E a esses discípulos. Aí foi quando o momento que apareceu Moisés e Elias, que ameaçou o Messias, falando que ele iria morrer em Jerusalém, falando que eles iam matar o Messias. E o Messias já sabia disso, porque esse foi o preço que ele pagou para poder comprar nos últimos dias agora os 144 mil selados, e também para poder a mensagem ser espalhada a todos os povos, nações e línguas, a mensagem dele. Então Moisés e Elias, que é o dragão e o falso profeta, tá? Que estão nos corpos de Elias, de Moisés e Elias até hoje, até os dias de hoje, eles apareceram ao Messias, aí ameaçou ele, falou que ele iria morrer em Jerusalém e tal. Mas uma observação muito importante, meus irmãos, que quando o Messias, aí depois apareceu uma nuvem em volta ao Messias, e dessa nuvem saiu a voz de trovão do nosso Pai, dizendo: este é o meu filho amado, a ele é o que me agrada, ele eu me comprazo, ouvi a ele, obedeci a ele. E quando os apóstolos olharam para a nuvem, olharam para o resplendor do Messias, quando eles viram, só estava ali o Messias. Entende, meus irmãos? Então, para poder tirar essa farsa logo de Moisés e Elias, que além deles terem ido lá ameaçar o Messias, falando que ele ia morrer em Jerusalém, o Pai disse com voz de trovão, quando o Messias fica envolto numa nuvem, e fala: ó, este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele obedeci. E quando os apóstolos oraram, só havia o Messias ali. Então, de quem que o Pai estava falando o tempo todo para ouvir? Ao Messias. Não falou para ouvir Moisés e Elias. Então, uma coisa bem importante que os irmãos, se os irmãos perceberem, eles veem que Moisés e Elias não tem nada a ver com o Messias, não tem nada a ver com a mensagem do nosso Pai aqui no mundo. Então, meus irmãos, uma coisa muito importante é quando o Messias e os apóstolos descem do monte, tem um acontecimento que fala que muitas pessoas vão até o Messias, várias pessoas vão até o Messias e falam: Messias, tem uma pessoa ali que padece, ele está endemoniado, entendeu? E tá ali. Pedimos nós aos seus discípulos para poder expulsar os demônios da pessoa, e os seus discípulos não conseguiram expulsar. Então, o Messias fala: ó geração má e perversa, até quando terei que suportá-los? Então o Messias fala isso. Ó geração má e perversa, até quando eu terei que suportá-los? Então, meus irmãos, uma coisa que ficou oculta há muito tempo é que muitos pensavam que o Messias estava falando isso para as pessoas.
que foram ali pedir para ele expulsar os demônios. E muitas pessoas também acham até hoje que o Messias estava falando isso pros discípulos. Meus irmãos, mas a grande verdade é que o Messias estava falando isso dos demônios, meus irmãos. Os demônios que estavam ali atormentando aquela pessoa, estavam no corpo daquelas pessoas, possivelmente legiões de demônios que estavam ali destruindo a vida daquela pessoa, e são os seguidores de Moisés. Esses demônios são os demônios de Moisés, Elias e Enoque. Vamos dizer os três, né? São os seguidores do dragão, da besta e do falso profeta. E o que eles fazem quando a pessoa permite? Eles entram na vida das pessoas e arrasam, destrói com a vida das pessoas. Entende, meus irmãos? E muitos desses demônios estão em corpos hoje, entendeu? Vivendo aí como se fosse um ser humano. Mas são já demônios que existem há milênios. Então o Messias, meus irmãos, ele estava falando exatamente dos demônios. Essa geração má e perversa que o Messias estava se referindo eram os demônios, que o Messias desceu do céu, do reino dele, da glória dele, veio aqui e teve que suportar esses demônios durante muito tempo, porque os demônios, eles estão no mundo e destruindo a vida das pessoas, conforme o Messias disse. Satanás e seus anjos vieram matar, roubar e destruir. E onde vocês acham que esses demônios estão, meus irmãos? Por acaso não estão aí nas igrejas universal aí da vida? Não estão aí nas igrejas protestantes aí da vida? Não estão aí e os padres fazem aquela farsa também de fazer o exorcismo? Não estão se manifestando nos templos religiosos? Aí tem aquela farsa lá dos pastores fazer entrevista com o demônio. Os demônios são eles, meus irmãos. Mas eles não são estúpidos e burros como aparece nos templos religiosos, meus irmãos. Não, meus irmãos. Eles não são só aquilo lá, porque nos templos religiosos eles fazem uma farsa. Aí dá a impressão que o demônio é burro, que é medíocre, sabe qual é? Ficar ali só pra, de uma forma, recebendo oferenda para poder destruir a vida da pessoa. De fato isso acontece, só que eles se fazem de burro, se fazem de idiota mesmo nas religiões para poder enganar as pessoas, para as pessoas pensarem que o demônio é aquilo ali, entendeu? Aí as pessoas estão ali salteando, os pastores falam, pisa na cabeça do demônio, as pessoas salteando nos templos religiosos, fazendo aquele espiritismo todo. Não, meus irmãos, os demônios, eles não estão só ali se fazendo de burro, não. Eles estão, meus irmãos, por trás de todos os governos, quase todos os governos de todas as nações do mundo. Eles comandam as maiores empresas do mundo. Eles comandam os maiores órgãos governamentais do mundo. É eles, meus irmãos, que aprovam se uma lei humana entra ou não nos congressos. É eles, porque a humanidade, meus irmãos, elas buscam. Tu vê que muitas pessoas, por exemplo, estabelecem leis justas e colocam para poder, né, representar o povo. Só que quem decide se essa lei vai entrar em vigor, se ela vai existir ou não, são os demônios, estão por trás de todos os governos e por trás de todas as religiões do mundo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer isso que ficou oculto há muito tempo. Quando o Messias ele desce do monte, o Messias, e João, Tiago e Pedro, que eles descem no monte e tem uma pessoa endemoniada ali, e as pessoas vão até o Messias, correm até o Messias para pedir a ele que expulse os demônios daquela pessoa, para que a pessoa deixe de ser ali atormentada pelo demônio. E ainda perguntam, as pessoas ainda perguntam, por que pedimos aos discípulos para expulsar, mas os discípulos não conseguiram. E o Messias fala,
Ô geração má e perversa, até quando terei que suportá-los? Então o Messias estava falando dos demônios. Ele teve que vir aqui e teve que suportar os demônios que vivem aqui, que comandam todo mundo. Entendeu, meus irmãos? Então muita injustiça acontece, nunca foi pela vontade do Messias. Ao contrário, a vontade do Messias é que todos tenham o pleno conhecimento da verdade. Por isso que ele mesmo veio aqui e essa mensagem está espalhada em todo mundo, porque por amor que ele tem a todos nós. Nós nascemos no mundo onde habitam os demônios há muito tempo. Agora é a gente ver, não se deixar corromper pelo mundo, seguir o mandamento do Messias, que é amar uns aos outros, não idolatrar ídolos, se for fazer o bem a alguém, o Messias sempre fala, fazer para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. Então, meus irmãos, é isso que o Messias nos ensinou aqui. E para podermos então sair desse mundo que está entregue aos demônios, para poder sair do jugo deles aqui, né? Deixar de ter que suportá-los, o Messias veio aqui, ver a palavra dele, basta a gente obedecer a palavra e não querer estar entre os demônios, meus irmãos, que logo daqui a alguns dias todos que não querem estar entre os demônios vão sair dentre eles, vão seguir o Messias. Entende, meus irmãos? Então, aqueles que querem estar entre os demônios, que gostam das suas religiões, dos seus sistemas, ou muitos prestam culto a eles, aos demônios, e recebeu a mensagem, rejeitou e quer seguir os demônios, vai viver entre os demônios. Eles que o suportem, porque daqui a alguns dias o Filho do Homem vai vir e as pessoas vão ter que escolher, né, para onde elas querem ir. Se ela está com o nosso Rei, nosso Messias, que reina no céu, mas que há de vir aqui na terra, assumir também o reino desse mundo, ele vai vir na glória dos anjos dele, é o momento que ele vai separar as ovelhas dele dos bodes. E nesse momento que ele separar as ovelhas dele dos bodes, é o momento. Quais são as atitudes das pessoas hoje? As atitudes das pessoas hoje é uma atitude semelhante à de um rebanho de ovelhas. São pessoas boas, que praticam amor ao próximo, que estão ali, né? Vamos dizer, né? São pessoas que não fazem o mal, que não vê uma ovelha fazendo mal contra ninguém. Entende, meus irmãos? Então, são ovelhas, vão entrar no lugar preparado que o Messias preparou para as ovelhas. E as pessoas, elas são semelhantes aos bodes, que machucam uns aos outros, que ferem uns aos outros, ou que não praticam amor ao próximo. Vamos supor, né? São aquelas pessoas que fizeram mal aqui, que seguiram o diabo e seus anjos. Então, elas vão para o lugar onde habitarão o diabo e os seus anjos. Então, meus irmãos, é muito simples essa parte aí, tá? Como o nosso irmão já disse por várias vezes, que se todas as pessoas nascessem no céu e não aqui na terra, essas pessoas que nascessem no céu iriam vir aqui e os demônios iriam enganar muitos delas, tá, meus irmãos? Aí essas pessoas iam voltar para o reino do céu contaminado e iriam enganar outros irmãos e ia começar uma outra rebelião no reino do Messias por causa da enganação do diabo e seus anjos. Então, o Messias fez certo, fez nascer as pessoas aqui, onde habitam o diabo e seus anjos, mas em nenhum momento ele ausentou a palavra dele daqui da terra. Ele sempre alimentou todos os povos, nações e línguas com a palavra dele.
Então, as pessoas que querem seguir a palavra dele, querem seguir o Messias que esteve aqui em carne e sangue como todos nós, e não viverem no futuro, daqui a alguns dias, está muito próximo, e não quiserem viver no futuro com os diabos e seus anjos no reino deles, ela não vai ser enganada por eles aqui e vai seguir o Messias, vai seguir a palavra dele, que com certeza, quando o Filho do Homem vier, na glória dos anjos dele, ele vai pegar essas pessoas que seguiram ele e vai colocar no reino dele, porque essas pessoas não foram enganadas pelo diabo e seus anjos, então elas não se contaminaram com as religiões deles, com a enganação deles, eles não foram contaminados, somente esses que vão entrar no reino do Messias, não tenha dúvida. Então, meus irmãos, eu quero ler uma passagem aqui nas Escrituras que o nosso irmão, o profeta Miqueias, disse. Ele disse: ai de mim, porque estou como quando são colhidos as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos, temporões que o meu espírito deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos do seu espírito, e, assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Guarda a porta de tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Pai do céu e esperarei no Altíssimo da minha salvação. O meu Pai me ouvirá. Então, meus irmãos, aqui fala de uma profecia muito importante, que o Messias inclusive falou sobre ela quando veio aqui também, que é o que acontece, por exemplo, hoje em dia, que é sobre quando a palavra do Messias chega às casas das pessoas. E uns aceitam, ou um aceita e outros não aceitam a palavra. O que acontece? Aqui no verso 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, o noro contra o sogro. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aqui está dizendo que aquele homem que recebe a palavra do Messias e a tem ela, ou seja, muitos largam as suas religiões, largam as tradições da família, porque muitas famílias têm tradições de seguir a sua religião, suas próprias religiões, e quando esse homem ele decide não seguir mais, é um momento que fica um contra o outro dentro da sua casa, e aqueles que não recebem de bom grado a mensagem do Filho do Homem, do Messias, o que acontece? Acaba tendo os seus próprios parentes como inimigos, porque eles não recebem a mensagem, aí fica, um se levantando contra o outro, para proteger sua religião, outros para ir contra a palavra, para dizer contra a palavra do Messias. Então o Messias disse isso também, está escrito
no livro do apóstolo Mateus. Então, meus irmãos, aqui está dizendo sobre acontecimentos que aconteceu naquela época e acontece até hoje, que é, quando está dizendo aqui no verso 3, suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, que está falando dos governantes do mundo, né? O juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos do teu espírito. Aqui está dizendo, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Então, há corrupção sobre todo mundo, há aqueles que aceitam suborno para distorcer os direitos dos pobres, dos necessitados, dos aflitos. E esses todos juntos, né, urdem a trama ali. Isso daí acontece até hoje. É uma coisa que as pessoas só vão deixar de serem injustiçadas por isso. De fato, quando o reino do Messias vir aqui a esse mundo, a qual não veio ainda, porque ele e seus servos só vieram aqui para anunciar a palavra como mensageiros, tá, meus irmãos? E todas as vezes muitas vezes queriam fazer o Messias rei contra a vontade dele. Ele se ausentava daquele lugar porque ele não veio para reinar, ele não veio para assumir o governo desse mundo, ele veio como mensageiro para enviar a mensagem do Criador às suas criaturas, tá, meus irmãos? Mas quando ele vier agora na glória dele, dos anjos dele, aí é diferente, é o momento que o reino do céu assume o reino dessa terra também. Mas isso vocês podem estar acompanhando em outros vídeos e também acompanhar os demais vídeos, tá, meus irmãos? E eu deixei um comentário sobre essa palavra, tá? Que é o comentário do canal A Luz Resplandece. Comentário que eu deixei, né? Na verdade, o entendimento que eu tive dessa passagem eu deixei aqui, compartilhei o entendimento com os irmãos. É o seguinte: a redenção está chegando. Nosso Messias veio aqui e deu a sua vida por nós. O Messias veio trazer espada, a palavra, e causa divisão entre os que fazem o bem e os que fazem o mal. Nas casas, uns são católicos, outros evangélicos, outros espíritas, outros judeus, outros feiticeiros, outros maçons e etc. Quando o pão da vida eterna chega até eles sem contaminação, poucos querem, pois foram contaminados com sistemas religiosos criados por anjos caídos. Daí os espinheiros. Então acaba, né, sendo como espinheiros, né? Esses que recebem a mensagem e a rejeitam. Eu não estou falando, meus irmãos, daqueles que estão sendo enganados e não sabem que estão sendo enganados. O Pai perdoa muitas das vezes o tempo da ignorância. Mas eu estou falando, meus irmãos, esses que recebem, né, e rejeitam, tá, meus irmãos? E também esses, né, que no verso 4 dessa passagem aqui, que o nosso irmão profeta Miqueias deixou, no verso 4 vocês veem, o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sede de espinhos. Então, aqui está falando, meus irmãos, que o melhor desses governantes, naquela ocasião, o melhor dos seus juízes, né, são como espinheiros. Entendeu, meus irmãos? Daí tu vê. Por isso que o mundo hoje em dia é tão injusto, meus irmãos. Por isso que hoje há injustiça nesse mundo, porque é difícil. Acontece, às vezes acontece. Às vezes tem um outro ali que faz alguma coisa pelo próximo, faz alguma coisa pelo direito dos necessitados, pelo direito dos pobres, nesses governos desse mundo. Mas, meus irmãos, é muito difícil, é muito raro isso. Então, por isso que a palavra aqui do nosso Pai é contra todas essas injustiças. Inclusive, ainda continuando o verso 4, tá dizendo, é chegado o dia anunciado por suas sentinelas. Aqui tá falando que o dia, né, aquele dia, o sétimo dia, o dia de justiça do nosso Pai, tá muito próximo, está chegando. Naquela época faltava mais de 2000 anos. E hoje em dia falta alguns dias. Então tá muito próximo. E aqui tá falando, é chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do teu castigo.
Aí está a confusão deles. Então todos eles vão se confundir. Os governantes, os juízes, esses corruptos, né? Que distorcem a justiça, distorcem o direito dos cidadãos comuns. Tá chegando o dia do castigo deles. É isso que essa é a mensagem do Pai. Se naquela época faltava mais de 2000 anos, hoje em dia faltam alguns dias e não passa dessa geração, tá, meus irmãos? Então, essa era a minha vontade de deixar essa mensagem. Eu gostaria de estar lendo mais outras passagens das Escrituras aqui agora com os irmãos, mas eu também não quero estender muito o vídeo para não ficar cansativo para os irmãos. Eu vou deixar não iniciando os 1335 dias antes, eu ainda vou fazer outros vídeos para os irmãos, vou enviar outras publicações, outras partes das Escrituras, e desse jeito tenho certeza que vamos a cada dia alcançando mais e mais irmãos e nossa família crescer mais e mais. É isso que eu fico muito feliz, meus irmãos. É o resultado que é aquilo que o Messias veio aqui trazer a nós, que é a mensagem do Pai aos seus filhos e alcançar as pessoas, alcançar os seus filhos, as suas criaturas e a nossa família espiritual crescer cada vez mais. Isso é o que me deixa mais feliz. Até o próximo vídeo, meus irmãos.